Olá, quinto ano, mais uma aula de história para vocês. Nós estamos agora no capítulo 9, último capítulo do módulo 3. Nós vamos falar sobre a invenção da África, tá? Essa invenção, entre aspas, ela tem a mesma ideia quando nós falamos sobre a descoberta da América, né? A mesma ideia. Não foi inventado, não foi descoberto, já existia um povo lá habitado. Tá? Acompanhe junto com a Pro, lá na página 246, nós vamos até a 257 hoje, tá? Antes de iniciar para falarmos sobre o continente africano, tem 10 ideias que foram ideias errôneas e que muitos ainda acreditam ser, tá? Tá nesse site Geledês, tá? Foi uma africana angustiada, né, com ao que se fala, né, o que se falava e o que ainda se fala sobre a África. A primeira lá, de cima para baixo, a África é um país. Não, a África ela é um continente, né? A África inteira é um deserto. Não, todos os africanos vivem em cabanas. Os africanos têm comidas estranhas. Há animais selvagens por toda parte. A África é excluída digital. É uma excluída digital? De forma alguma. Existe o idioma africano? Não. A África tem poucos hotéis? Não. Os africanos não sabem o que é o banheiro? Jesus. Todos os africanos são negros. Então, tudo isso aqui são ideias errôneas sobre o continente africano, tá? Acho que alguma delas vocês já devem ter ouvido, né? Principalmente sobre os animais, né? Uma selva, tudo deserto, não é bem assim, tá? Nós vamos conhecer um pouco disso. Eu trouxe para vocês aqui uma música, palavra cantada, Arnaldo Antunes, vocês que compôs essa música para a palavra cantada. Então aqui está, entre o Oriente e o Ocidente. Onde fica? Qual a origem de gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas fica na África, que fica lá, e aqui África ficará. Basta atravessar o mar para chegar, onde cresce o baobá, para saber da floresta de Oxalá e Malê, do deserto de Alá, do Ilê, Banto Muçulmano Mogô, Urubá. É uma música que é falada, fica meio estranha, né? Mas na nossa aula online eu vou passar esse trechinho. E o que palavra cantada junto com Arnaldo Antunes quer dizer? Por que gravou nessa música, né? Para mostrar que a África está dentro da gente, né? Nós carregamos uma cultura muito forte dos povos africanos, começando pelos escravos africanos, né? Que foram trazidos à marra para cá, tá bom? E isso nós vamos debater bastante sobre as nossas aulas, tá bom? E aqui, lá na página... eu vou fazer esse bate e volta com vocês, tá? Junto o slide com o livro, tá? Vamos lá aqui. No livro, ele traz aqui, reconhecendo um continente. Então, a África é o terceiro maior continente do mundo. Então, aqui eu tenho um mapa, tá? Do continente africano. Ele lembra muito o mapa do Brasil, né? Toda vez que eu trabalho o continente africano, lembra muito o mapa do Brasil, tá? Aqui vai ser para casa, tá? Você vai escrever 3 países africanos dos quais você ouviu falar, tá? E que esteja dentro aqui do continente, tá? Escreva, o nome de 3 países africanos desconhecidos para você. Então, aqui nós estamos falando, né? Não é um país, é um continente africano. Tá bom? Aqui é uma parte interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Vou mudar o layout aqui. Aqui eu tenho Mulheres na Feira de Moçambique 2015, tá?
Aqui está dizendo que os países Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe adotam a língua portuguesa. Isso aqui é muito interessante a gente saber. Adotam a língua portuguesa como idioma oficial, pois assim como o Brasil, eles foram territórios colonizados pelos portugueses, tá? Então, a língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo. Convém lembrar que, apesar de o português ser a língua oficial desses países, por abranger uma área descontínua, né? Então, tem lá Moçambique, Cabo Verde, ela apresenta diferenças consideráveis na pronúncia, né? Quando eu falo, tá? Na gramática também e no seu vocabulário. Então, com base nisso, foi criado aqui pra gente um novo acordo ortográfico. Então, a iniciativa era o quê? Unificar a grafia das palavras, grafia escrita das palavras com a língua portuguesa. Então, mesmo aqui no Brasil, né, vale lembrar isso que é uma diversidade cultural, pois não existe uma padronização oral. Vocês podem perceber na minha pronúncia que é diferente da pronúncia de vocês. Eu falo um pouco arrastado, né, porque de onde eu vim, o dialeto é diferente, né? Então, se a gente pensar em cada região do Brasil, cada um vai ter a sua oralidade diferente, não existe um padrão, tá? Então, as pessoas que moram no sul, elas vão falar diferente das pessoas que moram lá no norte, né? Aqui do sudeste. Então, o carioca, que é a mesma região, fala muito diferente do mineiro, que fala diferente de São Paulo. Então, não existe esse padrão, tá? Então, aqui, ao longo do século XV, enquanto avançava pelos oceanos Atlântico e Índico, contornando o continente africano, os portugueses entraram em contato com diferentes povos, tá? A principal relação comercial que os europeus estabeleceram com os habitantes da costa atlântica da África, sobretudo o sul do Cabo Bojador, foi o tráfico de escravos entre os séculos XVI e XIX. Aqui, o Rachando a Cuca, ele pede que além dos países aqui, né, citados, há outros dois em outros continentes que adotam a língua portuguesa. Sabem dizer quais são? Vocês vão pesquisar. Eu já falo aqui. Não, vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Então, vamos continuar. Voltando aqui para os slides. Então, aqui nós vamos falar da indumentária africana. O que é indumentária? É vestimenta, é roupa, tá? Então, aqui as roupas africanas, elas vão muito além da beleza. Os padrões impressos nos tecidos correspondem a nomes, provérbios ou até ideias. Elas são relacionadas com a beleza, a religiosidade e a identidade do povo negro, com ancestralidade africana. Então, as cores vibrantes das indumentárias são obtidas a partir de elementos da natureza. Há exemplos de plantas, terras e flores, e cada cor tem um significado, tá? O verde, por exemplo, ele indica uma renovação e crescimento, tá? E bem relacionado às matas e florestas. O amarelo, ele é o símbolo do status de serenidade, de fertilidade e de vitalidade. O azul é a presença de Deus, a onipotência no céu, ao espírito puro que repousa em harmonia. Olha que lindo isso. O preto denota união com os antepassados. É a cor das provas, do sofrimento, do mistério, da consciência espiritual, do tempo e da existência. E o vermelho é a cor da paixão, da determinação política, da vida e da paixão do sentimento. Então, às vezes, os riscados, os desenhos, as cores expressam a relação entre a natureza sobre homem e mulher. Então, existe um significado em cima disso, tá? Na página 250, vamos voltar lá. Na página 250, é aqui. Então, durante o Império Songoi, Tombuctu foi o destino obrigatório de vendedores, compradores e estudiosos. As mesquitas eram também
Universidades islâmicas muito disputadas ao redor das quais aconteciam feiras onde se valorizava a troca de sal, ouro, camelos, alimentos e escravos. Tá? Então aqui depois vocês vão ler o que são cada um dessas coisas aqui, tá? As vestimentas, o gorro, o soniquê, o fulane, tá? E aqui eu tenho joias e tatuagens, tá? Os nomes aqui bem típicos, né? Africanos, que eu já tinha explicado antes para vocês, tá? A terra dos mendigas, o Mali. Eu trouxe também slides aqui para mostrar para vocês o Império do Mali, tá? Fiz um resumo, tá? O Sundiata Keita, que era o príncipe dos Mandiga, e a origem do Império Mali no século XIII. Trouxe uma representação do Mali para vocês aqui, tá? Então, fontes, escritos árabes, relatos orais e os griots e fontes arqueológicas. A economia desse império: mineração, principalmente o ouro, agropecuária, artesanato e comércio. E aqui tem a presença do islamismo no Império Mali. Aqui tem, tanto no livro que eu trouxe para vocês, a mesquita de Sandoké, tá? Essa leitura nós vamos fazer mais criteriosa na nossa aula, lá na página 252. E vamos discutir bastante sobre isso. Tudo bem? Volto já para Nelson Mandela. Aqui nós vamos falar sobre o Brasil africano. Então, nós temos 5 patrimônios culturais e materiais da humanidade no Brasil. Então, a roda de capoeira, temos aqui o frevo, o samba de roda, Círio de Nazaré, a arte coziwa, eu não sei se é assim essa pronúncia, nós vamos descobrir juntos aqui, tá? Essas atividades aqui vocês vão fazer a partir da leitura que vocês irão realizar do nosso Brasil africano, tá? Vou voltar para os slides, que é só para a gente tirar e para a gente refletir, tá? Dia 20, né, nós comemoramos uma data muito importante e significativa, né, que é sobre a consciência negra. E aqui eu tenho uma tirinha tirada do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se pode aprender a odiar, pode ser ensinadas a amar. E aí, obrigado, Nelson. Então, aqui é da fala do Nelson Mandela. E eu trouxe aqui para vocês a Bayomi. Ela é feita, a Bayomi tem uma lenda sobre essa boneca. Quando os escravos vieram para a África, para o Brasil, né, eles vieram como escravos, eles atravessaram o Oceano Atlântico numa viagem muito difícil. Você já conhece essa história do navio negreiro, tá? E as crianças, elas choravam assustadas porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano das suas saias mesmo e faziam bonecas feitas de tranças ou nó. Então, elas serviam para um amuleto, uma proteção para as crianças brincarem. Então, as bonecas, ela tem um símbolo de resistência. Então, ficaram conhecidas como Abaomi, que significa encontro precioso, em Yorubá. Uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita parte da Nigéria, Benin, do Togo e Costa do Marfim. Quando você dá uma boneca Abaomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor para essa pessoa. Então, eu tirei desse site na pracinha e você vai perceber que para a gente fazer o Baomi, ela não precisa de costura, é apenas retalho de tecido que você tiver em casa. Eu tenho uma aqui que foi ganhada e o legal é esse, de você presentear alguém e dizer que o que você tem de melhor e tá entregando para essa pessoa, tá bom? Fica essa reflexão dessa bonequinha, bom? Então,
As atividades são elas bem pouquíssimas, né? São as páginas 248, 256, 257 e mais a leitura que a gente vai discutir isso junto em sala, tá? Trouxe um vídeo também que eu gostaria que vocês assistissem, porque o livro ele traz algo bem assim, superficial sobre a África. E tem uma animação bem curtinha, tem 2 minutos só. E eu gostaria muito que vocês assistissem e para complementar essa nossa aula. Bom, beijos, tchau, tchau!